Glória a Deus. Amém, irmãos? Obrigado, Paulinho. Obrigado, Tiago. Nosso pastor está viajando, né? Ou deve ter chegado, não sei, mas nos incumbiu de estar esta noite trazendo a palavra de Deus para os irmãos. Aí a Rebeca vai me ajudar. Hoje nós vamos estar falando sobre crescendo no conhecimento de Deus. Essa vai ser uma mensagem introdutória. E eu já quero convidar você para continuar vindo, porque pela manhã o Paulinho já trouxe a primeira mensagem, né, por assim dizer. Pastor Deusimarco também deve continuar trazendo essa mensagem para nós também, através nas quartas. E eu também, quando tiver a oportunidade de estar com os irmãos aqui. Eu vou fazer algo diferente essa noite como pregador. Eu sempre uso o PowerPoint quando eu ensino. Nunca quando eu prego. Mas eu quero usar esse recurso que eu acredito que é importante. E é sempre bom a gente conversar com as pessoas. Eu estava conversando com o irmão Fernando e ele me deu uma dica muito boa. Ele disse: pastor, o PowerPoint é legal, mas às vezes as pessoas ficam muito focadas no PowerPoint e esquecem a Bíblia, né? E é verdade. Então nós vamos usar como recurso, mas lembrando que mais importante do que o que está ali é mais para visualizar, ajudar você a entender a mensagem. Alguém já disse que quanto mais sentidos você usa no aprendizado, melhor, né? Eu me lembro quando eu dava aula de inglês nas escolas, se eu levantasse a minha carteira, né? Se eu dissesse a palavra billfold, né? Por exemplo, ninguém sabia o que eu estava dizendo, mas se eu levantasse a carteira e dissesse billfold e perguntasse para eles, né, o que era, todo mundo sabia que era carteira, porque eu estava usando o visual. Então, a multimídia vai nos ajudar ali. E eu estou muito feliz de poder estar mais uma vez com os irmãos. Quantos lembram do meu sermão de quarta-feira, o último do ano de 2021? Quem lembra? Fernando, Rai. Eu só não vou dar um chocolate que eu não trouxe, tá? Mas vocês lembram que no último sermão de 2021, eu trouxe um sermão aqui, 3 razões pelas quais deveríamos ou devemos colocar o ano de 2022 nas mãos de Deus. Quem lembra agora? Aumentou, né? Henrique lembra? Mas aí, irmãos, quando eu voltei para casa naquela noite, Deus falou ao meu coração: tá, tudo bem, você pregou sobre colocar o ano nas mãos de Deus, mas que Deus? Será que todo mundo conhece esse Deus que você está tentando ensinar? E aí, numa bela manhã, em meu devocional, o Senhor falou ao meu coração. E eu pedi a Deus que me desse para este ano. Eu vou focar esse ano. E descobri hoje pela manhã que os jovens estão estudando essa temática. E para isso nós vamos estar trabalhando em 2022. Eu pelo menos estarei focando nisso, crescendo no conhecimento de Deus. E eu queria convidar você a embarcar comigo nessa aventura. É melhor do que ir a Disney. É melhor do que ir a qualquer outro lugar, o conhecimento de Deus. Mas, Rebeca, eu queria que você colocasse para mim aí, Rebeca, o capítulo 42 do livro de Jó. Por quê? Porque Deus, uma vez, ficou irado com 3 cidadãos que não ensinaram, Bira, o Deus verdadeiro. Olha só o que Deus diz no 42, versículos 7 e 8 do livro de Jó. E se você tem uma Bíblia, eu faço questão que você abra também, mesmo aparecendo aqui. Todo mundo conhece o livro de Jó, né? Um livro altamente estudado pelos existencialistas, pelos aqueles que querem entender por que o sofrimento acontece conosco, por que nós estamos vivendo essa guerra contra o Covid. E aí a gente vê a história de Jó e no final, olha só o que acontece. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã: estou indignado. Olha o verbo aqui, irmãos. Deus estava indignado com você e com os seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Aí Deus repete no seguinte versículo:
vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele, e não farei a vocês o que merecem pela loucura que cometeram. Deus agora chama de loucura os amigos de Jó não terem falado dele de forma correta. E aí ele diz: vocês não falaram o que é certo a meu respeito. Eu fui olhar essa palavra no original hebraico. O que significa certo? O que Deus estava dizendo? Não disseste de mim o que era reto. A palavra no original hebraico é a palavra kum, que deveria ter sido traduzido por aquilo que já está estabelecido, fixado, confirmado. Ou seja, eles já sabiam quem Deus era verdadeiramente. Por que não apresentaram Deus como ele era? Em outras palavras, o que Deus está dizendo é que os 3 amigos de Jó não apresentaram Deus da forma correta. Será que também, meus amados irmãos e amigos, esta noite aqui não temos apresentado Deus de forma errada? Talvez as pessoas tenham aprendido Deus de uma forma errada. Veja, por exemplo, esse gráfico de uma pergunta que foi feita: quem é Deus para você? Quem é Deus para você? 50% disseram: ele é um ser pessoal, amoroso e participante da vida das pessoas. Não há nenhum problema, mas esqueceram de que Deus também é justiça, de que Deus é santo, de que Deus também ira. Você sabia que Deus ira? Está na Bíblia. 6% disseram que ele é um ser pessoal que criou o ser humano e o abandonou à própria sorte. Na verdade, outros, 5% disseram isso. 7% disseram que Deus é uma invenção do homem. E por último, cada ser e ao mesmo tempo tudo no universo. 14% disseram que tudo é Deus. Pastor Deusimar já falou sobre esse tema, o panteísmo, que vê Deus em todas as coisas. Então, observe que o baixo conceito de Deus está bem disseminado na cabeça das pessoas. Você não aprende sobre Deus em um curso de doutorado sobre divindade. Você não aprende sobre Deus em uma aula de yoga. Você não vai conseguir aprender sobre Deus em uma meditação transcendental ou em uma viagem ao Tibete. Quero mostrar para vocês alguns slides esta noite. O fato que Deus não pode ser plenamente conhecido por ninguém. Eu não posso conhecer Deus plenamente, eu não tenho ainda essa capacidade, você também não tem. Mas uma coisa eu sei, que o próprio Deus é quem vai se revelar a nós, e foi assim que ele fez. O conhecimento de Deus, ele é fruto da revelação de Deus, e não da sabedoria humana. Veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 11. Olha que interessante o que Paulo diz sobre o conhecimento de Deus em Romanos capítulo 11, de 33 a 36. Paulo nos diz assim, ele está falando sobre Deus. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e de quê? Nós estamos estudando sobre o conhecimento de Deus, lembre? Não perca. E do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Insondável, que não pode ser conhecido plenamente, inescrutável, que não pode ser avaliado ou analisado de forma profunda. Aí ele diz: quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Próximo. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, e a ele seja dada o que, igreja? Glória para todos sempre. Esse é o Deus que nós precisamos nos dispor a conhecer. Veja um segundo slide esta noite. Conhecer a Deus, próximo slide.
Conhecer a Deus é mais do que acreditar na sua existência. Algumas pessoas acham, eu creio em Deus, eu acredito em Deus. George McDowell é um apologista americano. Ele escreveu um livro há algum tempo chamado Mais do que um Carpinteiro. E ele diz o seguinte, Rafael, ele diz, você já prestou atenção que quando nós falamos sobre Deus, ninguém diz nada, todo mundo diz, eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Mas quando mencionamos o nome de Jesus, nós já começamos a sentir um distanciamento das pessoas. Mas eu não posso conhecer a Deus sem primeiro conhecer a Jesus Cristo. Os dois são um. Como foi dito hoje aqui na nossa escola dominical, quando falamos sobre a igreja de Coríntio e a dificuldade que eles tinham. Vamos para um próximo slide. Eu quero que você entenda o porquê desse meu sermão. Por que conhecer Deus? Porque o conhecimento de Deus se faz necessário. Porque só conhecendo, olha só conhecendo o objeto da minha adoração, eu vou saber como me apresentar a esse objeto da adoração. Em uma de suas conversas, Jesus conversou com a mulher samaritana. E todo mundo lembra desse diálogo, lembra? Eu gosto de dizer que a mulher samaritana, ela chegou cheia de questões teológicas para Jesus. Olha o que ela diz. Ora, os judeus adoram no templo, nós adoramos no monte. Jesus disse, você não sabe de nada. Porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai como? Em espírito e em verdade. Você está entendendo como muitas vezes alguns conceitos de Deus que eu e você aprendemos na nossa infância foram conceitos equivocados? Nós não podemos obedecer e adorar um Deus que nós não conhecemos profundamente. Veja o próximo slide. Se Deus não é conhecido, o que acontece? Não pode ser obedecido, correto? Se o Mateus não conhece, o meu filho não conhece as normas, as regras da educação que eu estou dando a ele, como ele vai me obedecer? Caio vai nascer. Se o João Paulo não ensinar para o Caio como ele deve se comportar, por isso que Deus usou, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, por isso a necessidade, irmão Fernando, da lei. Paulo diz que a lei veio como aio. Aio é um termo grego para aquele que acompanhava o menor até ele ficar maduro, crescer. A lei foi necessária para que eu e você tivéssemos conhecimento da transgressão. Se eu não sei sobre a transgressão, eu vou viver de forma aleatória, do jeito que eu quiser. Se Deus não é conhecido, não pode ser obedecido, porque a obediência é sempre baseada no conhecimento. Por que eu sei que tenho que passar álcool gel na minha mão? Porque existe uma lei. Existe algo que eu preciso conhecer. Quando a alma é abençoada com o conhecimento de Deus, descobre que esse conhecimento é vida. Me dê João 17,3, por favor. Olha que coisa linda esse versículo de Jesus. Eu amo esse versículo. Quando Jesus estava conversando com seus discípulos, ele disse o seguinte, João 17,3. Olha só, irmãos, olhe para mim agora. Olha que versículo lindo. Esta é a vida eterna. Qual é a vida eterna? Que te conheçam. Quem? O único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Algumas pessoas acham que a vida eterna é só a morte. Eu chamo isso de evangelho póstumo. Evangelho, tem gente que acredita que vem a Cristo porque tem medo do inferno. Não vem a Cristo porque você tem medo do inferno. Vem a Cristo para que você conheça Deus e conheça Jesus, o seu Filho. Porque você vai ter sentido em sua vida. Se Deus não é conhecido. E aqui eu quero mostrar um gráfico interessante para vocês, porque é assim que acontece na nossa vida. Crenças. Todos nós aqui crescemos com crenças, irmã Juliana. A vida toda pessoas passaram para nós crenças, né? Eu me lembro que me disseram que eu não posso tomar leite com manga porque eu vou morrer. Já ouviu essa? Aí você vai lá no McDonald's e pede uma vitamina de manga. Aí vem com o quê? Com água? Com leite.
Crença. Nós estamos cheios de crença sobre Deus. Mas até que conheçamos a Deus, não vamos descobrir a verdade sobre Ele. É preciso se aprofundar. Observem, apenas o conhecimento aprofundado, olhe bem essa palavra, de Deus, nos fará diferença. 1 Coríntios 2, esse versículo de Paulo, ele me sacudiu, irmã Rai, uma manhã. 1 Coríntios 2, de 6 a 10. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 2, 6 a 10. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era. É ou não é o que estão tentando empurrar nas academias, nas universidades? Não é? Algum tempo atrás eu li sobre um rapaz que chegou numa sala de universidade e o professor então, todas as vezes que começava a sua aula, dizia: eu vou provar para vocês que Deus não existe. Por que é que vocês acham que foi sucesso? Deus não está morto. Já está indo para o 4 ou 5º? 4, né? 4. Por que está dando sucesso? Porque existe uma luta, irmãos. Pergunte a qualquer universitário aqui. Na minha época já havia essa luta. Deus estão tentando tirar Deus do nosso meio. Vimos naquele sermão que eu preguei aqui no domingo de 2018, não sei quantos filmes da Marvel. Deus está sendo empurrado dos cinemas. Deus está sendo empurrado das músicas. Estão tirando, o pastor citou aqui em uma de suas mensagens, a filha do Billy Graham, que disse: vocês tiraram Deus da escola. Mas não da sabedoria desta era, dos poderosos que estão sendo reduzidos a nada. Ele continua, Paulo, dizendo: ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. E ele continua: nenhum dos poderosos desta era o entendeu, porque se eles tivessem entendido o que Paulo está dizendo, se eles tivessem conhecido a Deus, não teriam crucificado o Senhor da glória. Aí ele continua, até o 10. Versículo 10. Ok. Nenhum dos... O olho, né? Todavia, como está escrito, olho nenhum viu. Eu já vi esse versículo sendo citado por muitos crentes falando do céu. Não tem nada a ver com o céu aqui não, irmãos. Preste atenção, ó. Em estudo bíblico, você precisa unir os versículos. Aí está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Aí pessoal, para aqui, não pare, vá para o próximo. É o próximo. Mas Deus fez o quê? Revelou a nós por meio do Espírito, e o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. O maior interesse de Deus não é mostrar o céu para você, não é dizer que tem um céu para você. Isso aí é bênção de você amar a Deus. O maior privilégio do ser humano, o maior privilégio de um ser humano é conhecer e continuar conhecendo o Deus que o criou. Sem esse conhecimento, a vida não tem sentido. Imagina o irmão Isaías só dizendo: eu estou esperando Jesus, eu estou esperando Jesus. Ele não vai viver, irmãos. Foi a recomendação que Paulo deu à igreja de Tessalonicenses. Tinha crente lá, irmã Rai, parando de trabalhar. Eu não vou mais trabalhar, Jesus está vindo. Não é isso que Deus está nos dizendo. O que Deus está nos dizendo é que Deus tem interesse que cada um de nós o conheça. Mas cuidado, irmã Rebeca, porque tem fontes erradas sobre Deus. Vou mostrar algumas fontes erradas sobre Deus. A primeira fonte errada são as filosofias. Existem várias filosofias aí fora sobre o conhecimento de Deus. Quem já ouviu falar de uma seita chamada Meninos de Deus? Lá, há 2 pessoas. A minha irmã fez parte. A minha irmã que mora hoje na Tailândia fez parte. Você sabe qual é a prerrogativa dos Meninos de Deus? Viver fazendo sexo e vão conhecer a Deus dentro dessa esfera sexual. Olha só. Filosofia, irmãos. Quantas filosofias têm sido levantadas, e Paulo diz a Timóteo: constrói, é como se tivesse, constrói ao teu redor um muro, uma muralha,
Irmãos, a filosofia, se ela não vier acompanhado da unção do Espírito Santo, ela derruba os mais ávidos pregadores. Vamos ver outra coisa. J. Packer, teólogo anglicano, escreveu um livro, O Conhecimento de Deus. E o teólogo anglicano J. Packer diz o seguinte: o conhecimento de Deus implica em conhecer primeiro a sua revelação através do seu nome. Eu falei na música, a primeira coisa que você conhece sobre alguém é o nome, não é verdade? Mas você não para no nome, você conhece a natureza da pessoa, a obra da pessoa, os feitos da pessoa e de como essa pessoa se relaciona com o ser humano. Você sabe qual é o nosso problema? Nós achamos que conhecemos alguém por um único encontro. A minha esposa está aqui na frente. Um único encontro não é suficiente para conhecer a pessoa. Eu preciso de 2, de 3, de 4, de 5. E de tanto você gastar tempo, de tanto você investir tempo, como disse o João Paulo muito bem hoje pela manhã, implica intimidade. Conhecer, o verbo yadar, do hebraico quer dizer conhecer, em intimidade. Você vai se aprofundando, né? Hoje eu já sei os gostos da minha esposa. Da mesma forma, nós temos que saber o que Deus espera de nós. João Paulo leu um texto hoje à noite que o Senhor espera que nós entendamos qual é a vontade dEle para a nossa vida. Aí você entende isso. Irmãos, o conhecimento de Deus, ele não vai se restringir apenas a um conjunto de informação sobre Deus. Então Deus, ele precisou se revelar progressivamente. Eu vou mostrar para vocês rapidamente alguns slides de que Deus, ele se revelou progressivamente. Vamos para a primeira revelação de Deus. Aprenda isso, é muito importante. A primeira revelação de Deus se dá na natureza. Veja o que Paulo diz em capítulo 1 de Romanos, por favor, irmã Rebeca. Romanos 1, 19 e 20. Esse é o primeiro contato de Deus com o ser humano. Pois o que de Deus, como é que diz o texto? Se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Duas coisas aqui nesse texto. Primeiro, o próprio Deus é o autor da revelação, ele que toma a iniciativa. Como bem diz, Deus não vai esperar que eu vá procurá-lo, ele mesmo inicia o processo. O que é que acontece? Próximo versículo. Pois desde o que, irmãos? Criação, a natureza do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos como? Claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Essa é a primeira revelação de Deus. Quando eu vou nas cataratas do Iguaçu e vejo aquelas cachoeiras, quando eu vou lá nos Estados Unidos, em Nevada, tem o Lake Tahoe, que é o segundo maior lago dos Estados Unidos, e ele não congela no inverno e fica aquela coisa linda. Eu digo, existe um Deus cuidando de tudo isso. Você olha para um relógio e vê logo que tem um relojoeiro por trás. Há um Deus que cuida de cada detalhe da sua vida. Ele conhece as tuas dores, ele conhece os teus problemas, e sabe o que ele está dizendo essa noite? Venha a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é o Deus que eu quero que você conheça. Paulo vai dizer isso. Ainda diz no final, irmãos, nós somos indesculpáveis. Bastava, irmã Luizete, a criação, e nós já seríamos indesculpáveis. Pela criação, olha o que Abraham Lincoln disse, por favor. Abraham Lincoln, passa aí, eu acho que dois slides, por favor. A gente ganhar um pouquinho de pena. Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos, ele disse, eu entendo que um homem possa olhar para baixo, para a terra e ser um ateu, mas não posso conceber que ele olhe para os céus e diga que não existe um Deus. O Salmo que, aí se você puder voltar ao slide anterior, Salmo 19 diz assim, os céus manifestam o que, irmãos? O que é glória? É o esplendor, é a presença. Os céus manifestam, a chuva que cai, não é? Os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos.
Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Enquanto eu e você estamos dormindo em nossa casa, Deus está cuidando. O salmista diz: não dorme e nem tosqueneja o guarda de Israel. Deus cuida de todos os detalhes. Enquanto o Bira está dormindo, Deus está cuidando do dia do Bira. Enquanto eu estou dormindo, Deus está cuidando. Este é o Deus que eu e você precisamos conhecer cada dia de nossas vidas. Mas a outra revelação, vamos passar para frente. Deus e a consciência. Deus e a consciência. Você sabia que a sua consciência, ela é importante no conhecimento de Deus? Não só a consciência, Rebeca, mas também o outro slide, a lei moral. E quem vai dizer isso é o apóstolo Paulo em Romanos 2:15, tem um slide para isso. Olha o que Paulo diz sobre o conhecimento. Em primeiro lugar, na criação, mas em segundo lugar, a consciência. Pois mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência. Existem duas coisas em você, que mesmo se não houvesse melhor, a criação, você ainda seria compelido a acreditar em Deus. Por que você não sai aí matando pessoas? Porque existe uma lei moral dentro de você. O filósofo alemão Immanuel Kant disse que pela moralidade ele provava a existência de Deus. Existe um Deus que colocou em nós o que Calvino chama de semente divinatis, do latim semente divina. Todos nós temos essa semente dentro de nós. O escritor Don Richardson fez uma viagem em vários países do mundo e escreveu um livro, O Fator Melquisedeque. E ele disse que em todas as culturas que ele ia, existia um pré-conhecimento de Deus, mesmo que seja muito pequeno. Billy Graham foi na Patagônia, no sul da Argentina, e perguntando para um garoto: você conhece Jesus? O menino perguntou: é mais algum tipo de refrigerante? Porque parece que quando chega em Jesus o negócio empaca, né? O negócio fica complicado. Existe outro. Deus se revela também através da história. Deus se revela através da criação. Deus se revela através da consciência e da lei moral. E Deus se revela através da história. Existe um livro escrito por Bob Sword que diz o seguinte: Deus ainda está escrevendo a sua história. Não apenas a dele, mas a sua história também. Além das histórias das civilizações que a gente estuda no colégio, cada história individual é escrita pela mão de Deus. Em uma de suas frases do livro, ele diz o seguinte: no nível natural, na força humana, de fato, sua vida pode estar indo no caminho errado, pode até ser um desastre, mas com Deus sempre há esperança, pois Ele ainda está escrevendo a sua história. Se você permitir esta noite, se você não conhece o Senhor, se você permitir, aí mesmo no YouTube ou aqui, se você permitir, Deus escreverá uma nova história na tua vida. Amém, irmãos? Vamos continuar. Aí, não bastando a história, a criação, a consciência, a lei moral, Ele manda quem? Jesus Cristo. Vejamos o que a palavra de Deus nos diz em João. João diz o seguinte: o verbo se fez carne e Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Eu quero chamar a atenção aos meus amados amigos e irmãos aqui. Duas coisas que Jesus traz sobre Deus: graça e verdade. Aqui no texto, ó. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Lembra aquele gráfico lá, que tinha crenças, que mais? Conhecimento e o último qual era? Verdade. Não há verdade sem a pessoa de Jesus Cristo. Em João 14,6 ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olhe para mim agora, preste atenção nisso aqui. Ele disse, muitas pessoas leem esse versículo, irmão Isaías, mas não sabem o que Jesus está dizendo. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, olha só, sem o caminho não há saída, sem a verdade não há discernimento, e sem a vida não há esperança. Poucas pessoas entendem isso. É necessário reconhecer. Veja o que diz o próximo versículo, próximo slide, por favor. Hebreus. O escritor de Hebreus, ele era judeu. E ele escreve para judeus que não reconheceram Jesus. Olha o perigo de não reconhecer Jesus. Olha o que ele diz. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes como?
criação, o que mais? História, lei moral, consciência. É isso que ele está dizendo. Deus se falou várias vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou, nesses últimos dias, pelo seu Filho. Agora, olha a atenção, irmãos. A quem Deus constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Se existe um mundo, é porque Deus fez para Jesus. Por sinal, eu gosto quando o pastor John MacArthur, da igreja lá na Califórnia, diz, alguém perguntou para ele, o que Jesus vai fazer com nós cristãos? Nós somos um presente de Jesus para Deus. Nós somos um presente. Aí ele diz, o qual sendo o resplendor da sua glória, ele é a expressa imagem da sua pessoa. Se eu não conheço Jesus, olhe para mim agora, se eu não conhecer Jesus, eu não tenho como conhecer Deus. Me passa o próximo slide. Não sou eu que estou dizendo não. João capítulo 14, Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Lembra desse diálogo? Jesus com seus discípulos, aí Filipe diz, mostra-nos o Pai. Aqui é que Jesus responde, você não me conhece? Quem me vê, vê quem? Vê o Pai. Não há, olhe para mim, não há conhecimento verdadeiro sobre Deus, até que eu conheça o Senhor Jesus Cristo. E nós vamos mais à frente, porque depois de Jesus, teve mais uma revelação de Deus para nós. Qual é a revelação de Deus? A palavra. Veja o que diz o Salmo 19, por favor. A palavra. Eu não vejo outra passagem na Bíblia que exalte, além do Salmo 119, que são 176 versículos sobre a palavra. Eu não vejo outro versículo na Bíblia que exalte tanta palavra de Deus como esse. Olha só, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Sua alma está dolorosa? Comece a ler a palavra de Deus. Você está precisando de alegria? Comece a ler a palavra. Mas não pare, irmãos. Deus nos ama tanto que ainda nos deu mais um símbolo da sua revelação. Quem é? O Espírito Santo. Como é que eu sei isso? Veja João capítulo 14, 16, 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. O Deus, é interessante que Paulo escrevendo aos irmãos em Efésios, ele diz o seguinte, olha irmãos, isso é muito forte, o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele habita em você. É ou não é importante? Ter Jesus Cristo e o Espírito Santo em minha vida. E para concluir esse sermão esta noite, eu quero concluir com 3 passagens bíblicas, que são respostas de Deus. A nossa importância, ou essa importância de conhecê-lo. Primeiro versículo, por favor, Rebeca, está em Jeremias 9, 23. Esse é o meu versículo favorito em todas as Escrituras. É difícil eu não citar esse versículo nas minhas pregações, e hoje ele caiu como luva. Olha que versículo, irmãos. Não assim diz o Senhor, não é o pastor Roberto, não é o pastor Deusimar, não é o Fernando, não é o Paulinho. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas quem se gloriar, glorie-se nisto. 2 pontos, em me entender e me conhecer, pois eu sou o Senhor, que pratico a fidelidade, o direito e a justiça na terra, porque me agrado dessas coisas, diz o Senhor. Você quer, olha, são 3 coisas, né? 3 categorias, sabedoria, força e riqueza, que governam o mundo, não é verdade? São 3 características. Quem governa o mundo hoje? Homens ricos, homens sábios e homens fortes. Mas Deus está dizendo, eu não olho para essas coisas. Eu não estou preocupado quanto dinheiro você tem na sua conta.
Eu não estou preocupado quantos diplomas você tem pendurado na sua parede. Eu não estou preocupado quantos músculos você tem. O que eu quero saber é se você me conhece. Você me conhece? Porque eu sou o Senhor. Eu quero que você me conheça, mas também me entenda. E aí você vai ter na sua vida justiça, direito. Irmãos, isso é muito forte. Mas tem outra resposta de Deus, Rebeca, por favor. Foi lido esta manhã pelo João Paulo. E aqui, o João Paulo, ele não citou outro versículo. Foi até bom, porque aí eu posso citar agora, né? João Paulo leu esse versículo de manhã. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? Faltou o quê? Ora, o versículo parando aqui, eu não tenho como saber que tipo de conhecimento. Tenho? Não. Mas me dê um outro slide, que é o versículo seguinte. Ou melhor, versículo anterior. Ouvi a palavra do... Pode voltar. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor e nem o quê? Então, João Paulo, o versículo 6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento de Deus. Porque tu rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitei. Olhe para mim agora, igreja. Se você rejeita o conhecimento de Deus, Deus rejeitará você. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo de número 2, por favor. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2. Já estamos concluindo. Ele saiu para encontrar-se, isso é um profeta. Pode me dar o contexto 1, por favor? O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Odede. Ele saiu, encontrou-se com Asa e lhe disse: escute-me, Asa, e todo o povo de Judá. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Você entendeu? Se você rejeita o conhecimento de Deus, o Senhor rejeita você. E para concluir, eu queria, antes de ler Oséias 6 e 3, eu queria ler Oséias 4, eu não coloquei o slide aí, Rebeca, mas eu queria que você colocasse aí, por favor. Acho que é 4, vamos a partir do 2. Oséias 4, 2. Deixa eu ler esse versículo para você, perguntar para você, olha só. Só se vê maldição, mentira, assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassam todos os limites e o derramamento de sangue é constante. Isso parece a nossa época? Parece, irmãos? Nós estamos vivendo nessa época, meu amigo. Nós estamos vivendo numa época onde só há maldição, mentira, assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites e o derramamento de sangue é constante. Sabe por que tudo isso está acontecendo aí? Porque o homem não está buscando o Senhor, o homem não está buscando o conhecimento de Deus. E aí eu concluo com o versículo de Oséias 6 e 3, está no slide, que o Paulinho falou essa manhã e eu volto a trazer. Conheçamos o Senhor. Conheçamos, é um imperativo. Esforcemo-nos por conhecê-lo. O conhecimento de Deus exige esforço. Eu preciso fazer alguma coisa para conhecer o Senhor. Essa ideia de que Deus vai fazer tudo por você não existe. Você precisa se esforçar para conhecer o Senhor. Agora é interessante porque ele faz uma analogia aqui que eu achei interessante, muito interessante. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Se você começar a buscar o Senhor aparecerá para você. Eu não estou dizendo que ele vai aparecer de forma visível, não. O que eu estou dizendo é que ele vai surgir na sua vida. O Senhor vai te guiar. O Senhor vai te orientar. Meus irmãos e amigos, eu não estaria aqui esta noite
se eu não tivesse me aventurado a buscar o Senhor. Todas as pessoas que eu escuto o testemunho, a gente escutou aqui aquele menino, né, o Daniel, né, falou aqui no culto de jovens. Vocês viram que testemunho, irmãos? O cara vivia na bagaceira, como a gente diz aqui no Ceará, viu? O cara dominava aqui o crime, dominava tudo. Juntou uma turma 3 horas da manhã para tacar fogo numa vila. Até o dia que ele conheceu o Senhor. Aí vocês viram o cara simples, né? Uma bíbliazinha na mão. Eu fui muito edificado naquele dia. Eu disse, como vale a pena, irmã Rai, conhecer o Senhor. Porque ele, além de nascer como o sol, ele também virá como a chuva de inverno, como a chuva de primavera. Em Israel tem 2 chuvas. Tem a chuva que vem, olha só, olha para mim agora. Tem a chuva que vem para deixar bem suave a terra, para que possam ser plantados. E depois vem outra chuva, para que a colheita também possa ser feita. Quando você começar a buscar o Senhor, a tua vida vai começar a florescer. A chuva do Senhor vai invadir o teu coração.